Beleza, pessoal. Voltando aqui. Ô, Denis, você falou que não está conseguindo comentar, né? Ou você pode mandar, você não está conseguindo falar aí com áudio, ou você pode mandar o texto aí, a dúvida no próprio chat aqui, ou você manda lá no grupo mesmo, pode mandar áudio lá, que aí eu já ouço aqui rapidão e já tiro tuas dúvidas. Qualquer dúvida, você aciona aí, tá? Então, pessoal, então, para finalizar agora essa etapa do recebimento, voltando àquela, só dando mais um pulo lá no cadastro lá para a gente ficar bem alinhado sobre essas questões. Então, como vocês entenderam, nessas duas telas onde o cliente ele pode estar, deixa eu compartilhar aqui a tela que não está compartilhando, não. Ok. Então, no próprio cenário aqui onde a gente consulta o saldo em sistema, eu tenho duas telas, né? Que é onde eu consulto através de um código, o item similar, que é aquilo que eu comentei. Por exemplo, a seringa de 10 que eu estou pesquisando, seringa de 10, tá vendo? Não tem uma marca aqui vinculado, ou seja, tá falando que existe 52.500 unidades de seringa. Ah, mas essas 52.500, elas estão distribuídas aonde? Aí eu tenho uma tela onde eu consulto cada localização, lote e validade. Como exemplo aqui, essa outra tela, que é onde ele fala o armazenamento, né, completo desse item, ó. Seringa de 10. Se eu clicar em filtrar, olha, opa, seringa de 10. Ó, essa seringa de 10, ela tem da marca SR, que é lá no similar não mostra marca, que consta que realmente são 52.500 dessa marca, se tivesse outra ia aparecer aqui embaixo. E fala que essa marca ela está distribuída nesses lugares aqui, ó, no CD. Então ela está na posição 17 desse lote, dessa validade atual e disponível, não tem nada reservado. O reserva é quando a gente vai já entrar nessa etapa, que é quando começa a separar, fazer as solicitações de reposição, aí vai reservando no estoque para onde que vai aquilo, né? Então a gente vai já chegar nessa etapa e aí eu explico detalhadamente. E aqui eu tenho também, ó, estoque e subestoque, que é dizendo que esse item, né, ele está no centro de distribuição, ele é do subestoque PB Saúde. Se eu tivesse esse item também nos hospitais, ia aparecer aqui embaixo, o hospital o Edson Ramalho, o hospital, todos os hospitais iam aparecer aqui embaixo. Então, futuramente, vocês vão visualizar isso. Futuramente, vocês vão ver que a seringa de 10, você vai ter 52 mil nos hospitais e embaixo vai ter 52 mil no CD, e embaixo vai ter os outros locais de estoque, que são os outros hospitais, dizendo que cada quantidade tem.
Os hospitais não enxergam o que tem no CD, mas o CD ele enxerga tudo que tem nos hospitais, né? De início, a Vânia ela permitiu que as unidades enxergassem o que tem no CD agora, os hospitais, o que tem no CD mais provisoriamente, né? Depois eu vou tirar esses acessos deles. Então, o acesso que vai ficar é nesse formato, tá? E aqui eu tenho mais o resumo de lote e validade, ó, de cada item, qual subestoque ele está, qual lote, a validade, né? E aqui tem ele mais detalhado, falando da localização. Então, aqui é mais detalhado, localização por lote e validade. Aqui é somente por lote e validade, como se estivesse somando, né? Todos os lotes, todas as validades. Aqui nessa aba eu enxergo por local de estoque, né? Subestoque, qual é o hospital. E aqui ele traz o resumo geral. Estoque, subestoque, localização, lote, validade e quantidade. Então, existem essas duas consultas em sistema por similar e por validade. Cada pessoa que administra, às vezes quer consultas diferentes. Às vezes o cara do processo lá, ele não quer saber onde está armazenado isso, ele está montando um processo, ele só quer saber o total que tem, né? No estoque, ele quer saber, então ele vai pesquisar aqui, ó, por similar, ele quer saber a agulha total, ele não, independente de marca. Às vezes, outro cara que monta o processo, ele precisa saber qual que é aquela marca que o processo dele está vinculado a um fornecedor e aquela marca. Aí ele vai pesquisar por aqui, tá? Então, por isso que eu falo, existe sempre uma regra e um critério para que seja alimentado o cadastro de item, algum parâmetro. Então, a importância de, falando mais do cadastro, a importância de ter as informações cadastradas por conta desse tipo de consulta. E tem mais outros critérios, que eu não vou entrar aqui em detalhes, senão vai ficar muito longo essa questão do treinamento. Depois, quando eu estiver aí com vocês, a gente vai, né, clareando melhor para vocês. Mas cada informação dessa que é alimentada, ela tem um objetivo. Por que, que eu preciso alimentar a paridade? Por que, que eu preciso vincular a similaridade? Porque tem que ter o similar cadastrado, tá? E mais à frente agora você vai ver a importância disso também, que é agora onde a gente vai entrar nas etapas dos pedidos, né, das digitações. Então, só para finalizar aqui o recebimento, vocês entenderam, né? Após a etiquetagem, eu tenho a armazenagem, que é colocar o pallet, o cone verde, dizendo assim, ó, esse item ele já está apto para armazenar, né? E uma vez que isso for armazenado, aí eu faço o quê? Eu faço a entrada geral do sistema, tá? A entrada Lucimário, tem como a gente imprimir uma relação de itens já cadastrados, uma relação geral de itens já cadastrados? Porque eu vi essa seringa aí que você consultou agora há pouco, eu vi que ela está sem o EAN, o campo EAN está tá, vazio. Aí, é tá, de uma vamos forma lá. que eu pudesse ver quais dados estão faltando serem inseridos para cada item, sabe? Tá. O que eu vou explicar agora aqui, tá? Vocês também têm acesso, tá? Então, assim, ó, existe esse botão aqui, só para vocês conhecerem o sistema, tá? Existe esse botão que se chama consulta genérica. Quando você clica nele, isso daqui não é nada mais, nada menos que os relatórios que tem aqui, ó, nesse cenário. O que é que diferencia o cenário daqueles botões? O cenário é que, assim, está tudo separado. Inventário, recebimento, solicitação, é como se fosse um cenário, um fluxo, né, de como que tem que seguir, né, aquele processo. Mas esse relatório aqui, esse amarelo aqui, qualquer relatório que esteja dentro desse cenário aqui, que ele está em amarelo, vocês podem estar consultando ele aqui, ó, na consulta genérica. Eu não preciso vir em cenário, eu quero pegar essa lista de itens de cadastro, né? Eu não preciso vir no cenário, procurar aqui cadastro de item, vai ter um relatório aqui, ó, consulta de item completo, eu não preciso vir aqui, mas eu posso também vir nesse cenário. Se não, eu posso clicar aqui, ó, no consulta genérica, que ele vai trazer todos os relatórios aqui, ó, que está liberado para você. Então, se eu digitar aqui, ó, item, ele vai trazer tudo que está vinculado a item. O que é que eu tenho vinculado a item? Consulta, cadastro de item, eu tenho o relatório de lista de itens reservado, eu tenho um relatório de consulta de itens completo, né? Então, eu tenho essas duas aqui, ó, a completa e a item. Se eu pegar essa completa,
Eu acho que essa daqui eu vou trabalhar melhor para vocês, tá? Essa daqui ela tem tudo, mas nem tudo vocês precisam enxergar que tem muitos campos que não precisa ser alimentado. Eu vou pegar essa como base aqui só para a gente visualizar melhor, que é a pergunta que o Alexandre fala. Tem como puxar esse relatório? Tem. Se eu digitar aqui item na consulta genérica e buscar aqui, ó, ou eu posso buscar um determinado item ou por uma determinada família, eu quero ver só o que é medicamento, só o que é material, ou eu simplesmente eu posso filtrar. E aí ele vai trazer, ó, tem 1.359 registros aí de itens cadastrados. Então eu cliquei em filtrar e ele vai trazer agora a lista de todos esses 1.000 itens, né? E aí você pode tratar essa base de dados, tentar identificar, né? Eu gosto de trabalhar muito com Excel, né? Então, muitas vezes eu pego o próprio cadastro de item, jogo no Excel e faço uma dinâmica, faço um trabalho ali para ver o que é que está faltando de informação. Então, aqui ó, eu tenho a lista completa. Então, Essa é a ideia. se eu Uhum. copiar aqui, ó, clicar em copiar, abrir o Excel, tá? Clicar aqui, ó, Excel. Eu tenho aqui a base de itens cadastrados. Aqui tem alguns campos, mas eu vou acrescentar os campos que realmente vocês usam, que aqui eu tenho o item Olha lá, ó. similar, Eu tá pego vendo? Ó, tanto de item que está sem a similaridade, ó. coluna ali do. É, Tá vendo? A importância que esses itens precisam estar vinculados à similaridade, tá vendo? Aqui, ó, paridade, ó. Esses itens, ó, o tanto de item que está sem paridade, tudo que está com ponto de interrogação é itens que foi copiado, Ô, mas não Lucimário, foi. boa parte desses itens aí você importou do sistema da PB Saúde, só que a maioria desses itens que foi importado não vai ser utilizado. Se você descer mais, são 1.000 e cacetada de itens. Aí eles me passaram uma planilha que tinha mais ou menos 200 itens. Essa planilha a gente fez o cadastro bonitinho. Tá? Não, só para vocês entenderem o que é que foi feito, tá? No início. Vamos lá, para a gente conversar, entender como que as coisas estão acontecendo desde o início. mas é bom dar uma verificada, viu, Samuel? Eu creio que mesmo dentro dessa relação de 200, a exemplo daquele que ele estava mostrando o estoque do item, não tinha o EAN. Aí é bom a gente verificar Sim, sim, dá para desses colocar. que já tem em estoque, né, porque a gente gera esse relatório, filtra só o material hospitalar, o que já temos, né? E a Uhum. gente, aí essa Excel aí vai ajudar a gente a ver o que é que está faltando. Deve ser pouca coisa. Sim, ó. Aqui, por exemplo, ó, EAN, se eu clicar aqui no filtro, tá vendo? Ó, todos os EANs cadastrados, se eu filtrar aqui só o que está vazio, por exemplo, ó, tudo bem que vai ter bastante coisa vazio, por quê? Porque vocês não receberam esses itens ainda, Isso, né? Eu isso tenho mesmo. aqui, ó, 1.323, então Isso. realmente não vai ter EAN. Agora, eu Uhum. sempre falo que assim, a gente vai trabalhando na operação e fazendo acontecer. Eu vou falar assim, Filtra aí filtra o que tem similar, tira os vazios de similar. ó, Tira os vazios de similar. tudo que está sem similar, você quer saber? Isso. Não, tira os vazios, né? Ah, Aquilo que tá. não tem similar. É. Ó, esses aqui, por Deixa exemplo, tudo que são tem. itens que vocês precisam cadastrar o similar, tá? Então, se a gente ver aqui, ó, é coisas que precisam sim já ser cadastrado. Deixa eu tirar o similar aqui, Perfeito. ó. Mas vê o que eu já cadastrei e filtra vazio aí. Pronto. Tá aí, ó. Aí vai para o lado lá, aí a gente vai navegar agora aí, ó. Tá vendo? Ó? Tem muita coisa aí que eu já fiz o similar e, por exemplo, continuo sem ter o EAN. Esse, né? Sim, ó. Aí dá para ir Mas o EAN completando o não cadastro. quer dizer que se eu tiver o similar eu tenho o EAN, tá? Pode ser que o EAN, esse item não foi recebido. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Sabe o que é que você quer identificar? O que é que está faltando no EAN? Então, eu já vou fazer aqui online para vocês entenderem, ó. A facilidade que a gente vai tendo as ideias e já vai. Vou pegar aqui como exemplo, saldo por lote, Porque o código validade e EAN é o que localização. mata a dúvida, né? Se a descrição não está ajudando, aí o EAN é matador, né? Ó, um exemplo, esse relatório aqui, ó, eu vou filtrar ele, tá? Isso daqui é tudo Uhum. que tem saldo em estoque aí, que vai ter saldo aí no CD. Vou filtrar, vamos ver o que é que vai sair aqui de informação. Eu até já sei o que é que está faltando e eu já vou acrescentar agora para vocês verem a rapidez, a praticidade, e a partir desse relatório agora, na segunda-feira, vocês já Pronto. vão trabalhar em cima dele. Por Consulta exemplo, aqui, eu genérica. tenho o saldo dele completo. Só que eu não tenho aqui o EAN, mas se eu tenho saldo, eu deveria ter o EAN, ok? Então vamos fazer o seguinte:
Eu vou abrir esse relatório. Perfeito. Isso daqui não precisa vocês saberem, tá? Eu só estou fazendo agora uma configuração aqui, ó. Eu vou pegar, acrescentar aqui, ó, o item e dentro do Aí é o cadastro trabalho do ABAP. de item eu tenho código, deixa eu só ver, item. Dentro de item eu tenho o EAN. Deixa eu ver só qual que é a nomenclatura desse campo, aqui é o código do EAN. Então, eu já vou fazer assim, ó, a gente já vai matar essa informação, ó, código EAN, e eu vou só acrescentar agora aqui no group by do item, e vou acrescentar também no dicionário aqui. É igual a EAN. Agora vamos lá naquele relatório e filtrar ele de novo. Substock 2. Opa, tá faltando alguma informação. Ah, não, é substock 1, não é 2, não. Substock 1. Ó, então, tudo que está puxando aqui é que existe saldo em sistema, ok? Que é o que foi inventariado. Agora a gente já vai saber desses itens o que tem EAN ou não. Se tem saldo, deveria ter o EAN, vamos falar assim, porque foi recebido e foi feito aquela conferência. Ó, última coluna, EAN, tá vendo? Todos esses estão, vou copiar aqui e jogar no Excel. Então, resumindo aqui, um trabalho com filtro que a gente já fez em menos de 30 minutos. Um trabalho que a gente fez de identificar os itens que estão sem EAN. Aqui eu venho agora no Excel e crio um filtro aqui e busco agora tudo que está vazio. Ó. Então, todos esses itens existe saldo no estoque e estão sem EAN. Ah, mas eu quero saber isso por item. Ok, já pega essa planilha, eu poderia criar uma consulta, que depois eu vou criar, mas eu já crio uma dinâmica rápida aqui e vou apenas identificar itens só pelo código, não para trazer as duplicidades. Então, eu vou pegar aqui o código e vou... Ele já resumiu aqui, vou colocar o EAN aqui. Tá? Então, ok. Esses são os itens, tá? Ó, código de itens que tem o EAN cadastrado. Aqui eu tenho que... Não é somar, é máximo. Tá. Então, esse daqui são os itens que contém EAN em sistema, né? Então, tudo isso daqui a gente vai trabalhando no dia a dia. Nessa consulta rápida que eu fiz aqui, a gente chegou ao ponto que esses itens, né? Se eu tivesse... pode falar. Tem muito EAN para cadastrar aí. Isso. Então, é coisas do dia a dia, tá? Então, eu tenho aqui uma consulta. Depois, isso que eu estou falando, aqui eu estou fazendo em Excel, mas não tem o cara não é obrigado a, criar uma tabela, vir aqui. De repente, ele fala assim, Lucimário, tem como você fazer uma consulta só para trazer o tempo todos os itens que estão sem EAN, que tem saldo e que estão sem EAN. Eu consigo fazer isso. Eu venho aqui, eu pego essa própria consulta como base aqui. Já tem, na verdade, um negócio lá, acho que é no cadastro de itens. Não, mas aí aquele cadastro de item, ele vai trazer todos os itens cadastrados. Às vezes, vocês precisam saber o que tem no estoque aí, porque não quer dizer que se tem cadastro do item, pode ser que não tenha EAN, porque esse item, no momento, foi recebido, né? Mas se tem no estoque, aí tem a obrigatoriedade de ter EAN. Por quê? Porque fisicamente alguém recebeu ele, conferiu, e esse EAN deveria ter sido conferido no recebimento e ser atualizado no cadastro do item, ok? E aí eu tenho mais outro ponto aí que eu não... que eu esqueci de falar, mas eu vou falar rápido. Lá na entrada conferência, eu tenho o EAN aqui, ó. Tá vendo? Que ele já fala que esse item ele está sem EAN, porque ele puxa lá do cadastro. Ou seja, aqui nessa conferência lá no recebimento, se já está sem aqui, o carinha já vai digitar aqui na frente, ó, o EAN dele. Entendeu? Perfeito. Já vai digitar aqui. Por quê? Porque essa folha, depois, quando retornar... Entendeu, Denis, aí? Essa folha, depois que ele retornar para o cara do recebimento para ele dar continuidade, ele pode atualizar lá o cadastro. Pode entrar e falar assim, tá sem EAN, já vou entrar lá no cadastro do item e colocar ele. E caso se tiver igual a esse aqui, ó, ele vai exibir, só que aí o cara fica atento, ele tem que conferir isso. Se tiver de ok, batendo, beleza. Se não, ele coloca aqui na frente, ó, o EAN real que
que é do produto, porque pode ser que digitou errado ou, né, alguma coisa do tipo aí aconteceu por o EAN não estar batendo. Então, o cara que está conferindo, ele pode colocar aqui na frente, ó, por mais se o EAN, tá? Entendeu? Perfeito, perfeito. Então é isso, ó, essa conferência eu tinha, não tinha pontuado essa questão, mas já fica atento aí à questão do EAN aqui, ó. Então, assim, são coisas no dia a dia que a gente vai adequando, melhorando, vai olhando ali para a operação e fazendo acontecer, tá? Então, voltando, na segunda-feira, depois, se vocês quiserem me cobrar, me cobram um relatório de EAN, tá? De itens para aparecer todos os itens com saldo e que não tenha EAN. Porque uma coisa é itens que tem saldo e não tem EAN, que esses já tem que colocarem, e outra coisa depois é fazer uma conferência do EAN. O item existe e eu não sei se o item existe o EAN, mas eu não sei se esse EAN está certo. Aí como que a gente vai saber? Na rotina do dia a dia, nos rotativos, na operação, às vezes o cara vai bipar o EAN lá, não vai puxar nada, e o cara vai falar, pô, então se não puxou, o EAN tá errado. Ou tá errado ou não tem, né? Então, são coisas que a gente vai alinhando no decorrer da operação. Mas já pesquisar os itens que estão sem, isso a gente já consegue identificar e direcionar pessoas para fazer isso, tá? Perfeito. Combinado? Então, cadastro do item, entenderam? A importância do cadastro similar, a importância de, no cadastro similar, a gente bato na tecla de... O Oi. CATMAT que é utilizado dentro do código similar, ele também é obrigatório ou não? O CATMAD, Sim. olha, eu vou te falar o meu conhecimento, tá? O meu conhecimento. O que é que acontece? Ó, esse item aqui. A partir do momento que eu não colocar o CATMAD dele aqui, ó, eu tenho o CATMAD, Porque tá? assim, quando você importou lá o banco do pessoal, certo? Pegaram vários Uhum. códigos SING-BP, os SING-BP estavam errados. Aí eu tive que fazer essa alteração. E tem alguns que Sim, também tem muito código CATMAT que também está errado. Aí a gente está fazendo sim. essa alteração por trás também. Tá, olha, isso vocês podem sim alterar e editar e fazer. Ó, o que eu posso adiantar para vocês, porque assim, o CATMAD é um código para vocês entenderem que é da compra do governo, ou seja, quando eles vão fazer um processo de compra, eles vão consultar, o governo ele trabalha com esse código aqui, ó, CATMAD. Porém, eu não sei te dizer se a PP Saúde, nesse momento, eles estão trabalhando com esse código. O que eu posso falar é que, como obrigação, a Log Pharma, nós temos que colocar, por quê? Porque amanhã ou depois, se eles forem utilizar, isso já vai estar em sistema. Então, imagina que começou o processo de compra deles em sistema, daqui a pouco rodou 3 meses de operação, ninguém alimentou isso, aí os caras vão falar assim, pô, mas cadê o CATMAD? Não tem, eu quero um relatório disso, eu quero um relatório de Y, XZ, que Isso. tem que exibir o código do governo. Aí a gente, por isso que eu falo, a gente tem que fazer o nosso papel, que é o quê? Fazer o cadastro certinho, completo, porque amanhã ou depois, com certeza, eles vão precisar. Por que eu falo precisar? Se eles não fossem precisar, eles não teriam enviado essa planilha com essas informações, CATMAD, SIGBP, né? Porque E a outro, informação ainda que eles me deram, a compra eles utilizam através do SING-BP. sim, exatamente. Então, assim, o que é que eu posso estar, pelo menos assim, o que na primeira reunião que eu fiz com a Vânia, com toda a equipe, eles sinalizaram sim do CATMAD, entendeu? Então, eles sinalizaram que precisa colocar. Então, não adianta eu falar que não vou colocar, porque amanhã ou depois, se eles falarem assim, pô, mas foi sinalizado, foi pedido, e por que que não foi feito, tá? Então, eu sei que eles usam o código SIG-BP, mas eu não posso dizer que só vai ter código SIG-BP. Se eles pediram para colocar, por algum motivo, alguém dentro do estado vai ter tantas pessoas que vai ter acesso a esse sistema, tem tantas pessoas que vão usar coisas que eu ainda nem sei o que serão utilizado. Então, se em algum momento eles pediram para colocar esse CATMAD, em algum processo no sistema deles, eles vão precisar identificar isso, entendeu? Então, às vezes, depois que seja para um pagamento de uma nota, de um processo de pedido de compra e papapá, papapá, que é o último cara lá da ponta que vai pegar essa documentação. Aí ele vai olhar o papel e vai olhar, sei lá, essas 10 folhas que existem e vai falar, a única coisa que eu quero aqui é o código CATMAT. Cadê o código que não está? Entendeu? Então, meu receio é isso, de depois, lá na ponta, alguém que vai usar, pegar e não conseguir identificar.
Então, resumindo, se eles passaram a planilha e eles pediram para colocar, a gente vai trabalhar isso. É um campo obrigatório? Ah, eles não têm. Não, não é obrigatório. O obrigatório que eu digo assim, se eles não mandaram o cadastro, se não tem o código CATMAD, eu não vou colocar. Se tem, eu coloco. Se não tem, eu não. É igual o SIGBP. Esse código do SIGBP aqui, ó, ele deveria, em outros clientes, a gente usa ele aqui, ó, para não ter tanto código ficar vinculando. Só que, como eles simplesmente têm itens que eles nem sabiam qual que era o cadastro, cara, eu vou fazer o Isso que a gente meu. tá Qual que é o pegando meu? Essa direto. parte aqui, ó. Oi? A gente tá pegando esse direto. Isso, então. Aí o que eu quero dizer é, o código deles aqui, ó, deveriam ser aqui, ó. Só que você concorda que, e os itens que não tem código, eu não ia cadastrar, eu ia parar o meu recebimento, eu ia aguardar alguém lançar um código. Não, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer o meu sistema fluir, que é através do quê? Do similar, que é um código automático que vai gerando sequencial. Então, é, eu poderia ter esse código aqui, sim, mas como eu não posso depender do cliente gerar, cadastrar isso para mim, eu vou seguir com o meu fluxo. Amanhã ou depois, eles vão precisar consultar esse item e vai falar, nossa, mas não tem o CATMAD desse item aqui, ou não tem o SIGBP, como que eu vou conseguir consultar e para processo assim, assim, assado? Bom, amigo, eu não sei. Quando você me passar o código, eu atualizo o cadastro. É bem essa. Então, tem muitos itens que a gente vai ter que ir atualizando aos poucos, de acordo com o que eles mandarem. E como eu falei lá desde o início, tá? Vou bater na mesma tecla. Nem eles sabiam o que era o código SIGBP correto. Cada hospital tinha um código, eles estavam uma bagunça no cadastro deles, entendeu? Tava uma bagunça, então eles falaram que agora que a gente tem que estar com a Log Pharma, vamos fazer do jeito certo. Vamos validar esse cadastro, vamos fazer um cadastro só, não vai ter vários itens com o código SIGBP, tem que ter só um. É aí onde a gente entra com a nossa aprendizagem do quê? A nossa experiência de não ter duplicidade, cadastrar um código único, mas não tem o código CATMAD ou não tem o SIGBP, ok, eu não vou deixar de cadastrar, eu vou cadastrar, eu vou seguir com o meu fluxo de recebimento, separação, e no momento que eles tiverem esse código, eles me retornam. Para você ter ideia, em São Luís, a gente passa por essa dificuldade que é o que? Às vezes, chega uma nota fiscal, eu já vou adiantar o que vai acontecer aí para vocês, tá? Mas pelo que eu conheço da PB Saúde, ela é mais organizada com isso. Eu acredito que raramente vai acontecer, mas pode acontecer. Chega a nota fiscal, a gente vai fazer a entrada da nota fiscal e aí não vai ter o código SIGBP, que para eles lá é o código GIAP. Aí a gente passa o e-mail para eles, cara, eles retornam com 3, 4, 5, até mesmo uma semana depois com esse código. Então, você acha que tem condição de eu ficar com uma nota parada uma semana para o cara me mandar o código SIGBP? Não. Quando ele me manda esse e-mail respondendo, cara, eu já separei, esse medicamento ele já está lá dentro do hospital, já tem o João que está tomando essa medicação. Então, infelizmente, existe falha por parte deles, né? E a gente não pode apontar e parar o nosso processo por conta disso, né? Porque existe um plano B, uma correção que é seguir com o nosso código e em algum momento a gente vai atualizar com esse código deles, beleza? Combinado? Então é isso, ó, gente. Por favor, eu peço muita atenção nesse campo de explicação. Coloca, então, esse cadastro deles aqui, que essa informação ela será exibida nesse relatório de conferência aqui, ó. Tá bom? Eu vou colocar essa informação, na segunda-feira mesmo eu vou alterar, eu vou mudar esse layout aqui para que essa informação ela seja disponibilizada para vocês, combinado? Combinado. O Lucimário, a gente hoje ainda pegar um pouco de instrução sobre transferência de posição, tá? Porque semana que vem, a meta que a PB Saúde nos passou foi organizar o CD por sessão. Então, a gente vai fazer uma série de modificações de posição lá dentro do CD, tá? Vai jogar de um lugar para outro e vamos começar a organizar a casa lá. Aí, eu não sei se Tá você vai ter ótimo. tempo para nos orientar hoje Tá. ainda sobre isso. Não, tranquilo. Então, a gente chega já lá. Então, essa parte aí, ela vai entrar mais ou menos aqui, ó, no PCP. Que eu tenho uma tela que seria essa tela Sim, aqui, ó, de localização. Ó. É muito simples para fazer essas modificações. A gente vai agora para a etapa, deixa eu abrir aqui o fluxo. Então, ó, até aqui é o fim, tá? Dessa etapa, digitação. Aquilo mais cedo que eu falei para vocês, que era
o que é que está chegando de documentos aí no recebimento. Então, eu coloquei algo aqui que é, pelo menos, do meu conhecimento, que é a nota fiscal, que tem que estar, que é o documento fiscal que comprova a transação comercial, é o pedido de compra, ou seja, que é a ordem de fornecimento deles, onde contém a informação detalhada do pedido realizado pelo cliente, devidamente assinado, certo? Que senão daqui a pouco chega um fornecedor aí com uma nota fiscal e ninguém da PB Saúde autorizou, ou ninguém da PB Saúde sequer comprou desse cara. E esse cara é um, sei lá, um pilantra que vai fazer a PB Saúde receber algo que eles não compraram. Tipo assim, acontece de tudo, né? Ou seja, se a PB Saúde falou que eles não têm essa ordem de fornecimento, ok, tá bom, não tem, mas tem na nota fiscal, lá na parte de baixo, né, da nota onde tem as informações complementares. E aí a Gustavo, gente insere. uma pergunta do Denis Oi. aí, perguntando quem fornece esse pedido de compras. Vem sempre com a nota fiscal? Ó, no cenário atual, era para vir esse pedido de compra, essa autorização, mas como vocês falaram que os fornecedores estão entregando só a nota fiscal e na nota fiscal apenas tem a informação, tudo bem. Isso é fluxo da PB e a gente não vai mudar. O que vai acontecer quando eles começarem a utilizar o sistema, fazendo os processos, as atas, os pedidos dentro do sistema, pode ser que daí por diante venha a nota fiscal, pode ser que daí por diante a nota fiscal ela venha junto com o pedido, tá? Então, voltando aqui no fluxo, só para tirar aí sua dúvida, seria esse processo aqui, ó. Quando gera a ordem de fornecimento aqui, ó, quando a PB Saúde ela gera a ordem de fornecimento, existe um cronograma que é passado, né, de recebimento dessas informações. Quem é que vai alinhar esse cronograma? Não é a PB Saúde, é nós, Log Pharma. Então, alguém aí que o Alexandre vai definir é o cara que vai pegar esse processo aqui, esse pedido de compra, tá vendo? Ó, que foi gerado. Ele vai ligar lá para o fornecedor e vai falar assim, amigo, eu estou com uma ordem de fornecimento aqui da PB Saúde, que já foi comprada com vocês, assim, assim, assado. Eu quero fazer o cronograma de recebimento com você. Ó, você tem a semana X para você me entregar isso. Está disponível do dia X a Y, né? Então, vocês vão alinhar essa informação com o fornecedor. Nesse momento de alinhamento, provavelmente você vai ter o contato do fornecedor, talvez um e-mail, no qual você pode sim pegar esse pedido aqui que a PB Saúde gerou e comunicou a Log Pharma e mandar no e-mail dele, ó, favor anexar a ordem de fornecimento junto à nota fiscal. Perfeito. Ou seja, quando nós mesmos estamos nos ajudando, quando o fornecedor chegar aí na DOCA, ele vai te apresentar a nota fiscal e esse pedido, que é do nosso sistema também, junto à nota fiscal, porque ele imprimiu isso lá, junto com a nota fiscal. Ou seja, você já vai ter os dois juntos, vocês, né, já vai ter essa informação. E aí é onde entra essa etapa final aqui, ó, que seria essa documentação aqui, que seria a nota fiscal, o nosso próprio pedido, que o fornecedor vai entregar junto com a nota fiscal, o romaneio de conferência, certo? Que é aquilo lá no início. Seria aquela informação, né, do romaneio de conferência onde a pessoa assina, né? Que seria esse relatório aqui, ó. Ok? Onde eu tenho a assinatura de quem recebeu, né, quem conferente da localização e o cara que digitou. Mais outra observação, tá, Alexandre, para todos aí. Eu preciso que todo o processo logístico aí que tenha assinatura de todo mundo para mostrar que quem fez o quê. Porque não é que a gente quer achar culpado, é que se nesse meio tempo a pessoa fez de uma forma, a gente consegue identificar quem que é a pessoa para a gente treinar, para a gente reforçar um treinamento, né? Às vezes a pessoa não está entendendo, está fazendo, achando que está certo. Então, se eu estou visualizando aqui que o problema foi na localização e tem o nome aqui da pessoa que fez isso, eu vou chamar ela e vou falar, ó, isso que você está fazendo aqui está tendo uma inconsistência aqui, ó, a gente precisa arrumar e aí a gente faz esse treinamento, reforça esse treinamento com essa pessoa. Ah, foi a pessoa que digitou errado? Vem cá, vamos treinar ela. Ah, foi a pessoa que conferiu errado? Vamos ajudar essa pessoa com isso, tá? Não é para apontar erros, não é por motivo nenhum de cobrar erros
de ninguém, é apenas para a gente orientar e identificar, porque se não tiver assinatura, às vezes a pessoa vai continuar fazendo errado e a gente nunca vai conseguir identificar quem é a pessoa que tá precisando de um treinamento, entendeu? Então é importante que contou, inventário, recebimento, a expedição, seja lá qualquer parte da operação do sistema, gente, coloca a assinatura de quem fez, porque se numa dessa a gente precisar identificar e fazer as correções, a gente consegue fazer, tá? Junto com essa pessoa. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui a gente finalizou a parte do recebimento, onde eu anexei o romaneio que eu mostrei agora, né, de conferência, o de armazenagem, né, que é aquele, e o espelho da entrada. O espelho não é nada mais, nada menos que esse cara aqui, que é o espelho do que foi digitado, né, em sistema. Ó, que é esse cara que todo mundo já conhece aí, todos já conhecem o modelo. Ok? Então, esse relatório, ele também, sim, precisa ser assinado, ele precisa ser arquivado junto com a nota fiscal. Vou pegar um como exemplo aqui e imprimir, só para a gente visualizar, ó, que é esse cara aqui, e onde tem as assinaturas, ó, ok? E aí, se vocês falarem, olha, mas nesse espelho aqui, de repente não compensa colocar o descritivo aqui para sair o detalhado, vocês que sabem, se falar que esse relatório precisa, me avisam, que aí, ou se a própria PB Saúde falar assim, não, eu quero que saia descritivo nosso, mais técnico, mais do produto, ó, beleza, a gente altera. É que dependendo do relatório, às vezes não precisa, ou seja, aquele de conferência eu concordo 100% com vocês que aquilo precisa sair, até porque é algo mais técnico do que quem está recebendo. Às vezes um item que se é Luilock, outro não é Luilock, aquilo às vezes não está no cadastro, que é mais técnico. Nesse espelho aí eu acho que não precisa não, tá? Agora o que eu acho que vai precisar para o futuro é o CAT-MAT aí, uma coluna para o CAT-MAT, porque, na minha opinião, eles estão sendo autuados pelo governo, porque o governo não consegue auditar, né? Aí eu acho que eles Isso vão, mesmo. futuramente, vão querer o código CAT-MAT aí ao lado do paridade e do nosso. Isso não tem problema, a gente adiciona, tá? Uhum. Então, por isso a importância de ter, porque imagina que o cara não colocou o CAT-MAT lá no cadastro, aí aqui vai ter, ó, SIGBP item e o CAT-MAT está sem, Isso. né? É com Então, esse espelho aí que eles vão comprovar para o governo que fizeram, que o produto chegou, que o produto chegou que é. exatamente. Uhum. Então, assim, vocês já começaram a abrir a mentalidade do fluxo do sistema e do operacional, que era aquilo que eu já queria conversar com vocês com isso desde o início, mas infelizmente a gente não conseguiu nessa metodologia. Mas, enfim, passando a borracha no passado é basicamente isso, é vocês entenderem a regra do negócio, o operacional, mais o sistema, entender o porquê desse campo precisar ser alimentado, que às vezes o cara que está cadastrando, ele não vai colocar o CAT-MAT e vai falar, não, mas isso eles nem usam. Mas ele não sabe que ele talvez não está usando, mas o cara lá da ponta, o cara que vai conferir essas notas fiscais, ele precisa prestar conta desse código, né? Então é isso. Aqui a gente finaliza essa parte do recebimento, tá? Digitação. Tem mais alguma dúvida? Vocês querem que eu volte aqui a alguma etapa, algum processo? Acho Está que todo seria mundo interessante ok? você mostrar o cancelamento da liberação, né? O cancelamento, tá, Entendeu? Porque assim, para fixar aqui na nossa mente, né? É difícil tá, pra entender. tá. Então vamos lá. O cancelamento. Quando eu falo em criar esse cenário aqui, ó, de recebimento, não é nada mais, nada menos que aqui são etapas. Digita, imprime, confere lote, localização, etiqueta, seja grande ou pequena, liberação e espelho. Então, a gente está seguindo uma sequência. O que é um cancelamento? O cancelamento é a logística reversa, que é onde eu vou cancelar a entrada, cancelar a localização, cancelar o lote de validade e chegar aqui onde eu quero editar alguma informação da nota. Ou seja, essa tela é a de liberação, abaixo eu tenho a de cancelamento. Então, qual que é o processo, a logística reversa? Eu entro na tela que foi liberado lá de cima, libera, e a de baixo eu cancelo. Eu localizo o documento, por exemplo, aqui do dia 4, eu localizo, teve 2 documentos que deram entradas, tá? Aqui aparece só o que já tem entrada.
aqui eu quero é esse, ok, ou eu posso pesquisar pelo número, eu tenho o número da nota fiscal, eu coloco só o número dela aqui e filtro. E a data, número e a data que foi feita a entrada, que eu vou ter ela em mãos, eu vou filtrar e vai aparecer aqui, ó, a partir do momento que eu clicar em cancelar a liberação, aí sim, eu venho para cá, ó, aí eu consigo, se for corrigir a localização, eu não preciso Tu voltar faz o cancelamento dessa nota, automaticamente ela já sai do estoque, tudo, né? Isso. Esse cancelamento aqui, ó, essa fase onde a gente cancela a liberação, ele está tirando o saldo do estoque, tá? Ele Beleza. está tirando. Só que aí eu tenho um porém, tá? Que é o que eu vou explicar agora aqui, ó. Vou pegar um Excel para ser mais transparente. Você fez a entrada de 1.000, ok? E esse 1.000, ele está distribuído, sei lá, em algumas localizações, tá? Está distribuído em algumas localizações. Para você cancelar aquela nota fiscal, eu tenho que ter certeza que o saldo ainda desse item, dessa quantidade aqui da nota fiscal, ela tem que estar naquela localização, daquele mesmo jeito. Se não tiver, você não consegue cancelar a nota. Então, digamos assim, a nota fiscal eu tenho esse total aqui de 40 unidades, tá? E aqui eu tenho toda aquela configuração de localização, lote, validade, etc. Eu não vou colocar informação aqui, só imagina aqui que tem as informações de lote, validade, localização, né? Então, nessa localização 1 eu tenho 10, na 2 eu tenho 10, na 3, certo? Em algum momento nesse processo aí que você vai cancelar, já houve, né? Digamos que você identificou que precisa mexer em alguma coisa com 2 dias depois. Só que aí, depois de 2 dias, o saldo do sistema, com base nessa nota 1, 2, 3, 4, 5 que você fez a entrada, o saldo ficou, um exemplo, sei lá, de 20, ficou de 10, ficou de 15 e ficou de 15, de 14, porque já existia outro saldo lá, né? Mas essa nota ficou isso. E aqui houve saídas, tá? Saídas. Então, saiu 10, saiu 1, saiu 5, saiu 4. Eu vou entender aqui nessa coluna como cancelamento. Ó. Você só consegue fazer o cancelamento daquela nota se esse saldo final aqui, ó, vamos chamar isso de saldo atual, tá? Depois que houve a saída que é igual a esse saldo menos esse. Então, vamos entender que depois de tudo que saiu em sistema, eu fiquei com esse saldo aqui. Qual que era o saldo da nota fiscal? O saldo era esse, ó, da nota fiscal, ok? Então, primeiro, esse item tem saldo? Ok, tem. Esse você conseguiria cancelar. Esse cara, esse você já não consegue mais. Por quê? Por conta de um item aí, você já não consegue mais cancelar essa nota fiscal. Por quê? Porque ele está com saldo menor que esse cara. Aí Ou nessa seja, você situação, por exemplo, o que é que a gente faria, já que não pode cancelar? aí o que é que acontece? Se for, aí você só consegue arrumar essa nota se ela for um ajuste, seja de lote, na verdade nem lote, se isso for um ajuste de, sei lá, o fornecedor foi lançado errado, ou alguma informação de valor unitário, alguma coisa que não mexa com quantidade física que está vinculada. O que é que a quantidade física ela está vinculada ao quê? A um lote, a uma validade e a uma localização, ok? Então, se uma dessas três informações você não precisa alterar e a precisar alterar seja um fornecedor ou algum valor unitário, ou alguma informação do tipo, ou lá na nota fiscal esqueceu de preencher algum campo, mas que não seja, aí você consegue. Por quê? Porque o sistema, a gente vai cancelar em qual sentido? Eu até fiz essa semana, não sei se foi com o Samuel ou foi com o Denis, eu não me recordo, que é copiar o documento. Que seria nessa tela aqui, ó, que aí para cancelar teria que fazer isso aqui, ó, desde que não tenha essas três informações que eu falei, tá? Que não pode ser modificada. Que aí seria esse documento. Que essa tela ela vai fazer o quê? Eu vou pegar a nota fiscal origem, né? Então, digamos que eu tenho uma nota fiscal que ela foi feita entrada nesse fornecedor, tá? Então, tem que existir esse documento. Esse documento ele tem que existir nesse formato. Então, um exemplo,
coloquei o número da nota fiscal aqui da origem do fornecedor, aí sim eu posso criar uma cópia dela. Qual que é a cópia? Eu vou informar o número correto da nota, pode ser que a série estava errada, ou o fornecedor estava errado, ou a própria numeração poderia estar errado, às vezes não é nem errado, às vezes o próprio cliente falou assim, olha, cancela essa nota fiscal, depois de uma semana ele vai falar, cancela esse número de nota fiscal aqui, porque a gente teve um problema aí no faturamento com o fornecedor e ele teve que fazer outra nota, e essa numeração ela não pode estar constando aí no processo, vai ter que excluir. Ok, a gente consegue fazer. Desde que seja para mudar somente essas informações. Aí eu consigo colocar aqui o mesmo número, o número novo, o fornecedor correto, que vai ser, né? E preencher as informações, né? E clicar em OK. E uma vez que eu fiz isso, o sistema ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela nota fiscal, aquele mesmo modelinho com todos os itens, tudo que foi digitado, e vai criar um novo com base nisso. Aí esse novo, o que é que eu vou ter que fazer? Fazer o processo de recebimento dele completo, esse documento novo. Fazer a entrada. Conferência não, né? Porque a gente está falando de correção de documento. Então, eu não preciso mais pedir para alguém conferir isso daqui. Eu posso até imprimir para anexar no documento, né? Essas informações aqui eu preciso passar por elas também, só que aí já vai ser automático, é só entrar e confirmar, entrar e confirmar. Por quê? Porque já está todos os lotes distribuídos certinho, já está tudo armazenado corretamente, então eu não vou mexer na configuração, é só um processo de passar por aqui e se encerrar. Aí, uma vez que eu liberar esse cara, o que é que eu fiz em sistema? Eu dupliquei esse saldo, eu fiz a entrada de mais 10 com base nesse daqui, ó. Eu fiz a entrada desse 10 aqui, vamos supor que aqui não saiu, tá? Para ele continuar os mesmos 10 e tá igual. Porque se não tiver igual, a gente não cancela. Se não tiver igual, já era. Então, suponhamos que está a mesma quantidade. Aí sim, o que é que eu fiz? A entrada do outro documento novo. E aí o sistema ele fez o que? Ele duplicou. Então, se eu tinha um saldo de 10 aqui, agora eu vou ter 20, porque eu tenho essa entrada e mais essa. Só que, como eu agora consigo apagar essa, na hora que eu apagar esse documento, esse saldo ele vai ficar correto, porque eu fiz a entrada do novo, liberei, entrou e dupliquei aquele documento. Agora eu venho no cancelar aquele documento antigo. Então, qual que é o antigo? O antigo, sei lá, é o 13, aquele que eu preciso cancelar. Digamos que vai ser o 13 da data X, né? Aí eu posso cancelar aqui. A partir do momento que eu cancelar, aí o sistema vai entender o quê? Como esse item tem o mesmo saldo do que eu quero cancelar, né? Existe esse mesmo saldo do que eu quero cancelar, o sistema vai aceitar. Se tiver uma unidade errada, ele já não aceita mais cancelar. Se não tiver uma unidade que esteja batendo o saldo físico com o que eu quero cancelar, ele não aceita. Então, ele não aceita até porque é uma forma de você não manipular e não querer apagar um documento com a operação de 2, 3 dias depois, 5, porque isso já existe uma rastreabilidade, isso já saiu, o paciente já tomou, já foi documentado, já foi feito um monte de coisas. Então, eu não consigo mais apagar essa nota. Eu consigo corrigir algumas informações dela se o saldo estiver ok, tá? Então, por isso que eu falei para vocês lá no início, gente, cuidado na digitação aqui, muito atento, porque é burocrático para você fazer a logística reversa disso, trocar. É muito burocrático. Para fazer a correção aqui, apenas da informação do fornecedor, beleza, ainda você consegue fazer a cópia que a gente fez aqui, cancelar, e o saldo vai estar certinho, eu consigo apagar o documento, né, e fazer isso rápido. Tipo, em 10 minutos eu consigo fazer uma cópia de documento e cancelar o antigo. Agora, se é para cancelar algo que já foi movimentado em estoque, cara, eu vou ter que ficar o dia inteiro para entender a rastreabilidade disso, para saber se eu posso ou não alimentar alguma coisa para cancelar isso, porque esse item, na verdade... A que você faz é tudo via banco, né, Lucimar? Isso, é tudo via banco. Entendeu? Beleza, é importante saber disso, porque pode acontecer, entendeu? Isso, então, assim, só para vocês estarem cientes, por isso que eu falo, fazer com atenção esse fluxo de recebimento, porque para cancelar uma nota fiscal é burocrático, né? E não é que é questão de sistema, não, é porque tem sistema que nem sequer pode aceitar cancelar algo que já foi lançado, já foi movimentado, alguém já dispensou isso. Como que você cancela isso? Não pode, o sistema ele
qualquer sistema ele tem que ter esse bloqueio sim. Você não pode mexer no saldo físico de uma entrada de algo que já foi movimentado e já saiu. Você perde a rastreabilidade. Como é que depois um dia você vai ter um histórico de movimentação lá, aí vai chegar uma hora que vai ter um vácuo aqui, mas e essa nota apagada? Como é que não é nada mais do que um balancete? Entrou, saiu, existe um saldo, né? Se entrou 100, tem que ter, se entrou 100, saiu 100, o saldo é zero. Se entrou 100, saiu 50, o saldo é 50. Então é entrada e saída, é matemática. Eu não posso ter um vácuo ali de uma numeração que não se sabe o que é que aconteceu. Por isso o não poder cancelar notas, entendeu? De cancelar, que eu falo assim, apagar uma coisa que o sistema não tenha saldo. Não, o sistema não aceita trabalhar assim. Ou você tem um saldo, ou você não consegue apagar. Teve a situação, por exemplo, que você fez o inventário, certo? E já teve item que saiu do inventário que foi para os hospitais, não é isso, Alexandre? Uhum. Então, Ok. como é que a gente faz essa movimentação para diminuir do estoque? O romaneio de saída. Isso, perfeito. Tá, vamos lá. A gente está falando em gerar só 8 um minutos de romaneio animação. de algo que já saiu, ok? Só que saiu antes da gente, depois que a gente já tinha inventariado, que seria basicamente aquela matemática. Eu tinha um saldo de 100, aliás, tinha um saldo de 1.000, né? Saldo inicial de 1.000. Aí no inventário contaram 500, né? Vamos falar assim. E aí o meu saldo atual é 500, né? Só que houve uma saída nesse meio tempo aqui, que esse saldo aqui era realmente, era 1.000, era para ter 1.000 aqui, mas como houve essa saída de 500, e eu contei isso depois, eu precisaria fazer o romaneio desses 500, correto? Sim. Correto. Eu até te passei um resumo de tudo que a gente já expediu para o Edson Ramalho e para o Metropolitano e que não geramos romaneio de nada. E eles estão cobrando porque não deram entrada lá até agora, né? Tá, então vamos lá. Eu vou pegar a sua planilha como exemplo, Ô, tá? Deixa eu Luzimar, abrir. Oi. eu acho que é bom tu já criar outra sala, porque vai cair agora em 7 minutos. Ah, tá. Tá, É beleza, só então. uma hora, é porque só dura uma hora, né? Só cada uma É, hora. só, deixa eu criar mais uma sala aqui.